Olá! Bora decodificar a história que se esconde por trás dos gráficos de Candlestick. Olha, muita gente fica de olho nos pavios, né? Procurando ali um sinal de rejeição. Mas a gente vai focar no que realmente mostra quem está no poder. A força que domina o jogo. O corpo do candle. É ali, sabe? É no corpo que a batalha ganha ou perdida. E entender isso, nossa, muda tudo na hora de ler o mercado. Então, vamos fundo nisso. Essa frase aqui, ela é o centro de tudo. Pensa comigo. O pavio, ele é tipo uma tentativa, sabe? Uma intenção que não deu certo. Agora o corpo é o resultado final, é a conclusão da história. É aquele território que foi conquistado e, mais importante, mantido até o fim do período. Não é só um número no placar, não. É uma baita demonstração de força. É a assinatura de quem estava convicto naquele momento. É a prova definitiva de quem, de fato, manda no pedaço. Então fica a pergunta, né? O que a gente aprende lendo esse poder todo? Bom, aqui a gente vai bem além de só ficar caçando o padrão de figura, tá? O lance aqui é aprender a ler a psicologia do mercado. É entender a briga, a batalha real entre compradores e vendedores, como ela acontece, momento a momento. Uma batalha movida por euforia, por medo, por pura indecisão. Ok, e para a gente conseguir entender essa dinâmica de quem domina, primeiro a gente precisa definir onde é que essa luta acontece. E o nosso campo de batalha é a própria estrutura do corpo de um único candle. Falando de um jeito bem direto, o corpo é simplesmente a distância entre o preço de abertura e o de fechamento. Imagina que a abertura é o tiro de largada de uma corrida, e fechamento é a linha de chegada. O corpo é a vantagem que o vencedor conseguiu abrir. Simples assim. Se o preço abriu em 100 e fechou em 110, pronto, temos um corpo verde, território dos compradores. Se abriu em 110 e fechou em 100, aí é um corpo vermelho, território dos vendedores. É ali que o jogo foi decidido. E agora, olha que interessante essa comparação. A diferença é fundamental. O pavio conta a história de uma tentativa, de um avanço que foi barrado, sabe? É aquele território que ficou só na disputa. Já o corpo é o fato. É o território onde o exército vencedor fincou a bandeira no final do dia. É o preço com o qual o mercado decidiu fechar as contas. E isso diz muito sobre qual foi o consenso de valor naquele período. Então, cada candle, no fundo, conta a história de uma batalha. E o tamanho do corpo desse candle, bom, ele é o nosso melhor termômetro para saber como foi essa vitória, sabe? Se foi uma vitória esmagadora ou uma briga apertada. Quando a gente vê um corpo grande, seja ele verde ou vermelho, a mensagem é super clara. Um dos lados simplesmente dominou o jogo. A convicção foi total. Pensa que compradores ou vendedores não só avançaram, como seguraram a posição sem dar chance para o outro lado nem respirar. Foi literalmente uma vitória de lavada. Um rolo compressor. Agora, do outro lado da moeda, um corpo pequeno conta uma história completamente diferente. É uma história de equilíbrio, de incerteza, quase uma guerra de trincheiras. A distância entre a abertura e o fechamento é mínima, o que mostra que qualquer avanço de um lado era na hora combatido pelo outro. É a foto de um impasse, sabe? Um verdadeiro cabo de guerra onde ninguém consegue sair do lugar. Beleza. Um candle sozinho é uma foto do momento, é um frame da luta. Mas uma sequência de candles, aí vira uma narrativa, vira um filme completo. É olhando essa sequência que a gente começa a entender a história maior, a ver como o poder no mercado vai mudando de mãos. A gente passa a ler a dinâmica da guerra, e não só de uma única batalha. Isso aqui ilustra perfeitamente como o tal do momentum, ganha força. Imagina só essa sequência de candles, todos da mesma cor. Começa com um corpo pequeno, uma vitória meio tímida, sabe? Com pouca gente acreditando. Aí vem um corpo médio. Opa, sinal de que mais gente está entrando no jogo. A confiança está aumentando. E por fim, um corpo gigante, que praticamente grita para o mercado. Acabou, o domínio é nosso. É a história visual de um lado ganhando poder passo a passo. E claro, não para por aí. Existem outras histórias que os corpos contam. Por exemplo, corpos que vão diminuindo de tamanho. Isso pode sugerir que o lado que estava dominando está perdendo gás, está cansando. Agora, corpos que ficam alternando de cor, um verde, um vermelho, isso é briga de rua. É um conflito intenso, sem direção clara. E quando a gente vê corpos consistentes sempre do mesmo tamanho e cor, um atrás do outro, aí sim, é uma tendência saudável, um exército marchando em ordem. E agora a gente chega no ponto que, para mim, é o mais crucial de todos. A verdadeira virada de chave não é tentar adivinhar o futuro, é mudar a mentalidade. É parar de tentar prever e começar a analisar o que está acontecendo agora, com base no que o gráfico está mostrando de verdade. Pensa na diferença. A mentalidade amadora olha para um candle verde gigante e já pensa, vai continuar subindo. Está buscando uma confirmação para uma aposta.
Já a mentalidade profissional olha para o mesmo candle e pensa: ok, informação. Neste período, os compradores tiveram um controle total. A análise não é sobre o que vai acontecer, e sim sobre quem está no comando agora. Tomar decisão com base na realidade do presente e não num palpite sobre o futuro. Essa é a base de tudo. E para a gente fechar, fica essa ideia final. Ler o corpo de um candle é, na essência, entender o agora. É saber, sem sombra de dúvida, quem ganhou a última batalha. E ter essa informação, saber quem está com a força no momento, é a ferramenta mais poderosa que existe, porque aí a gente reage ao que o mercado está fazendo e não ao que a gente gostaria que ele fizesse. A pergunta que fica é, com essa nova forma de enxergar, como é que a leitura do mercado muda a partir de agora?